Olá, eu sou Bárbara Alcalde e você está assistindo ao SBSP Entrevista. Todo mês nós trazemos um novo convidado para falar sobre os nossos projetos ou sobre temas de responsabilidade social. Hoje, nós estamos aqui nos estúdios da FECAP com a vice-presidente operacional, Joia Tumbiolo Tosi, que coordena o projeto Monitoramento do Legislativo. Tudo bem, Joia? Tudo certo, boa tarde. Boa tarde. Você poderia falar um pouquinho para a gente desse projeto? A nossa entidade observa a gestão pública, especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Uma gestão pública eficiente não pode prescindir de um legislativo eficiente. E nesse sentido, a gente então decidiu procurar uma metodologia de avaliação do nosso legislativo. Nós temos novidades nele, não é mesmo? Sim, temos várias novidades. A gente depende um pouco de incrementar o número de voluntários. O que eu destacaria no projeto é que a gente vai começar agora a divulgar as primeiras informações que já foram levantadas quanto à produtividade dos nossos vereadores, quanto à Câmara como um todo, como a Câmara tem se comportado, entre aspas, como também a gente decidiu traduzir em pílulas do conhecimento pequenos trechos do regimento interno para que a população entenda como funciona a casa, saiba questionar e saiba acompanhar. Joé, explica um pouco como é essa metodologia de trabalho. Bem, é importante colocar que em 2017 a gente começou a pesquisar como a gente que metodologia a gente utilizaria, como a gente avaliaria o nosso parlamento. A princípio parecia simples, parecia que era somente olhar o que o vereador faz e computar. A gente foi se aprofundando em literaturas e optamos por uma metodologia desenvolvida pelo INSPER e que leva em conta basicamente a atuação da Câmara como um todo e sim o que a Câmara aprova, que tipo de projeto a Câmara aprova, quais são as comissões, qual o tempo que é dedicado às reuniões, como ela funciona e divulgar esses resultados para o nosso público. Optamos, óbvio, por fazer somente esse mandato, porque a gente não tinha como comparar vereadores que têm mais de um mandato e estão eleitos hoje. Essa metodologia, então, ela tem 4 tópicos e cada tópico tem 4 indicadores. A gente levanta 4 funções da Câmara. Se a nossa Câmara ela é mais propositiva, se a Câmara ela foca mais na função de fiscalizar o Poder Executivo, se ela é transparente e se ela consegue atender os anseios da população. Bom, optamos por essa metodologia e, ao mesmo tempo, decidimos também acompanhar a produtividade de cada vereador e verificar no que cada vereador trabalha, se tem correspondência com aquilo que ele prometeu na campanha. A partir do ano passado, a gente recebeu do Observatório Social do Brasil a metodologia que deverá ser utilizada pelos observatórios. A gente está trabalhando atualmente em paralelo as duas metodologias. Ambas têm critérios subjetivos de classificar as atividades da Câmara e é necessário que a gente tenha algum tipo de critério. Então, desde que a gente explique isso para o público, a subjetividade faz parte. Então, o que é mais importante? Um projeto de saúde, um projeto de educação, dar o nome de uma rua? O que é mais importante? A gente decidiu por determinados critérios que a gente vai colocar na nossa página. A Câmara Municipal de São Paulo é transparente? Olha, a gente tem 2 respostas para isso. De acordo com os critérios estabelecidos pelas leis de transparência, os critérios da CGU de apurar como as câmaras, como o poder público se comporta, a gente pode dizer que sim. Na própria metodologia que estamos adotando, o critério é composto de 10 perguntas e sim, a Câmara tem um site, a Câmara atende as pessoas, a Câmara divulga a agenda, mas basicamente a transparência que eu entendo é a gente entrar no site da Câmara e conseguir achar informação e conseguir compreender a informação. Então, num sentido, eu posso dizer que sim, é transparente. O básico a gente tem, São Paulo obviamente teria na frente dos outros municípios,
mas a gente precisa avançar na inteligibilidade. A gente precisa que a informação seja localizada e que ela seja compreensível para o público médio. Esse levantamento por vereador, como ele acontece? Bem, ainda que o nosso principal objetivo seja entender o funcionamento da Câmara como um todo, a gente também quer perceber como cada vereador se coloca. Cada vereador tem a sua campanha, tem as suas promessas, tem sua missão e na hora da atuação a gente quer entender como o vereador se coloca. E aí o levantamento é o seguinte, a gente entra no próprio site da Câmara, no SP Leges, e levanta todos os projetos que o vereador propôs, não os que foram aprovados. Simplesmente que tipo de projeto ele propôs. E aí a gente classifica esses projetos em determinadas áreas para poder divulgar para o nosso associado e para o nosso público, por vereador, qual é a produção, quais são os tópicos que são focalizados. Dá para acompanhar, então, o desempenho daquele que votamos? Com toda certeza, sim. A gente tem o propósito, inclusive, de facilitar esse acompanhamento. Eu só gostaria de ressaltar que a gente não deve acompanhar somente o candidato em quem votamos. A gente deve acompanhar quem foi eleito. Então, por exemplo, se o candidato em quem eu votei não foi eleito nessa legislatura, não quer dizer que eu não vou acompanhar. Dá para acompanhar, a gente quer facilitar esse acompanhamento e a gente quer que o cidadão se envolva com todos os vereadores e não somente com aquele em quem votou, com aquele do seu bairro, com aquele que provavelmente possa fazer alguma vantagem individual. O SBSP Entrevista fica por aqui. Mas na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, nós voltaremos com a vice-presidente operacional, Joia Tumbiolo Tosi. Até lá!